Olá, meu nome é Luiz Fittipaldi, eu sou advogado especializado em planejamento familiar e você está no canal Holding Sem Segredos. E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha dor em que sentido? Nós vamos falar de um assunto um pouco diferente do habitual do canal, que é recuperação judicial. E recuperação judicial por quê? Como vocês, eu também tenho os meus investimentos. O daquilo que eu recebo dos meus trabalhos, eu acabo aplicando para ter minha garantia futura também. E dentro desses investimentos, eu acabei investindo no final do ano passado em cotas imobiliárias. Cotas imobiliárias é um investimento ruim? Não, pelo contrário, é um ótimo investimento. Você, para quem não sabe, você investe um valor junto a um empreendimento específico, a gente chama de SPE, no caso um prédio, e você tem uma parcela, quando dependendo do valor que você investe, você tem uma parcela desse empreendimento. E você recebe o quê? No caso específico desse empreendimento que eu fiz, eu recebia um pagamento de juros mensais e depois, no final, o valor do meu montante investido. Ocorre que a partir de abril desse ano, a empresa na qual eu investi, a Neowin Construtora e Incorporadora, começou a atrasar seus pagamentos e depois cessou os pagamentos porque ela entrou basicamente num colapso financeiro. Isso levou com que não só a minha pessoa, mas várias pessoas se unissem em grupos de investidores, tentando buscar uma solução aí para esse problema, de modo a evitar o pior, ou seja, a gente perder os nossos investimentos. Só que não funcionou e a empresa entrou essa semana agora com uma recuperação judicial. E eu percebi dentro desse grupo de investidores que as pessoas têm dúvida de como é que funciona a recuperação judicial ou mesmo a falência. Então eu resolvi fazer esse vídeo especificando para explicar de forma leiga, uma forma mais clara para vocês, como é que funciona a recuperação judicial. Tá? Eu não sou um advogado especializado nessa área. Tá? Não é meu intuito advogar para vocês nessa área, mas explicar para vocês como funciona o processo de recuperação judicial. Então vamos lá. No vídeo sequencial eu vou estar falando exatamente da recuperação da Neowin, mas nesse vídeo vamos tratar da recuperação judicial em si. A recuperação judicial, para quem é um pouco mais antigo, ela substituiu a concordata. Ela visa o quê? Permitir que a empresa em dificuldade financeira, em conjunto com os seus credores, ela faça uma renegociação da sua dívida, geralmente alongando essa dívida e geralmente com um deságio, ela consiga então se manter viva e saudável, ou pelo menos buscar ficar saudável no futuro. Exemplos recentes que nós temos aqui, nós temos a Americanas, uma das maiores recuperações judiciais desse país, se não for a maior, acho que até a maior. Tivemos há um tempo atrás aí a recuperação judicial da Livraria Cultura. E para quê? Para que a empresa possa se organizar e pagar alguém, porque se ela quebra, nós vamos ver na falência, é muito mais complicado. Bem, o que é então a recuperação judicial? É um processo na qual a empresa vai até o juiz, apresenta a situação dela, como ela chegou nessa situação, por quê, quem são seus credores, qual o tamanho da sua dívida e uma série de outros documentos, inclusive fiscais e certidões e tudo mais, para que o juiz, no primeiro momento, analisando aquela documentação, entenda que ela possa sim ter a recuperação judicial. Ele não deferiu a recuperação judicial, mas ele deferiu o prosseguimento da ação. Feito isso, o juiz ele nomeia uma pessoa chamada administrador judicial. Administrador judicial é uma pessoa de confiança do juiz. Geralmente ele é contador, advogado ou administrador, uma pessoa geralmente com experiência em resolver, em administrar empresas com situações complexas. E ele vai ser os olhos do juiz, ele vai ser o fiscal da lei, aí no caso. Ele vai fiscalizar o cumprimento dessa recuperação judicial se ela prosseguir. Bem, o primeiro passo do administrador judicial é o quê? Verificar e estabelecer uma listagem de credores. Tá? Estabelecida essa lista de credores, ele publica essa lista de credores e ele dá um prazo de 15 dias para que os credores se habilitem. Habilitar no caso da recuperação judicial, ou mesmo na falência, ele é o quê? É um ato na qual o
O credor, através do seu advogado, ele vai comprovar a sua dívida, ele vai apresentar a sua dívida atualizada para fins de habilitação. Bem, em paralelo a isso, a empresa ela tem um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial. O que é esse plano de recuperação judicial? É um plano na qual ela ciente que ela tem uma dívida X, que ela tem um número X de credores, dividido em diversas classes. Ela vai estabelecer uma forma que ela tem para, daqui para frente, pagar esses credores, tá? Geralmente esse prazo ele é longo, né? Geralmente no mínimo 2 anos, mas é muito comum recuperações que falem 5, 10, 15 anos ou mais. E também é muito comum o deságio dessas dívidas. O caso, o devedor apresenta isso numa assembleia para os credores podem concordar ou não. Se eles concordarem com esse plano, podem até fazer alguns ajustes e chegarem a um denominador comum, isso vai para o juiz, que aí sim defere a recuperação judicial, ela começa e o administrador judicial ele vai ficar o quê? Fiscalizando esse cumprimento. Digamos que não chegaram-se a uma conclusão. O que vai acontecer? Os credores também podem fazer a sua própria proposta. Se o devedor aceitar, perfeito, vamos para o mesmo passo, vai para o juiz, ele defere ou não, né? Ele pode concordar que está tudo certinho e vai para o cumprimento ou não. Digamos que não chegou a um denominador comum, ou seja, o devedor não apresenta uma proposta razoável, os credores também não apresentam, não se chega a um senso comum. O que vai acontecer? Vai ser decretada a falência da empresa. Porque se a recuperação judicial não dá certo, o próximo passo é a falência. Da mesma forma, foi feito o plano, ele foi aprovado, a empresa começa a aplicar esse plano e no meio do caminho ela para de cumprir esse plano. Também vai o quê? O administrador judicial vai comunicar ao juiz o descumprimento e o juiz vai decretar a falência. Decretada a falência, a função do administrador judicial, que pode ou não ser substituído, ele passa a ser não mais de fiscal, aos olhos do juiz, mas de o quê? Administrador dessa massa falida. E administrando essa massa falida, ele faz o quê? Ele encerra a empresa, ele fecha a empresa, ele arremata, no caso, ele verifica todos os bens que a empresa tem, imóveis, investimentos financeiros, veículos, mobiliário, maquinário, e vai levar isso a leilão. Levando isso a leilão, ele vai arrecadar um valor, e esse valor vai fazer o quê? Com que seja pago os credores. E como é que é pago os credores? Existe uma ordem de classificação dos credores. Primeiro são os trabalhistas, os créditos trabalhistas até um limite de 150 salários mínimos. Depois, as dívidas fiscais. Depois, os credores com garantia real, ou seja, aqueles que têm uma hipoteca, por exemplo. E depois, os credores quirografários, que são o quê? Aqueles credores que não têm garantia real. Que, no meu entender, seria o caso dos investidores que entraram e que adquiriram essas cotas imobiliárias. E aí, arrematado esse dinheiro, ou se a empresa vem cumprindo a recuperação judicial, ela vai pagando dentro dessa ordem de preferência, digamos assim. E aí a forma da empresa honrar se ela conseguir a recuperação judicial. Se infelizmente não der certo, vai ter a falência e aí a massa falida vai tentar pagar o máximo dos credores possível. Tá? Então esse, a grosso modo, é o funcionamento de uma recuperação judicial. Existem outros aspectos técnicos, mas que não são tão relevantes, mas um importante, né, para aqueles que entraram com ações judiciais ou que pretendiam entrar com ações judiciais, é que as ações judiciais elas são suspensas por 6 meses. Tá? Eu particularmente não vejo muita valia de você entrar com uma ação específica para garantir um crédito que você já tem na própria recuperação judicial. Porque, na verdade, mesmo que você ganhe isso numa ação de execução, lá, uma ação que você entre lá para a empresa honrar, o patrimônio dela vai estar na recuperação judicial ou na falência, na massa falida. Então, ou seja, particularmente eu acho meio que uma perda de tempo. É melhor você se concentrar os seus esforços através do seu advogado em monitorar a recuperação judicial ou, não dando certo, a própria falência para tentar
salvar parte do seu patrimônio. Era isso que eu queria dizer para vocês e eu gostaria que vocês, se gostaram do vídeo, não deixem de curtir, compartilhem com os seus amigos, principalmente aqueles que têm o mesmo problema que vocês, e mandem suas mensagens para mim saber o que a gente pode fazer. Só para finalizar, vai ter um outro vídeo para os investidores da Neuwin, né, especificando mais da recuperação judicial. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Até o próximo vídeo.